Pessoal, esta videoaula tem o objetivo de fazer recortes de conteúdos para a nossa avaliação de dezembro de Sintaxe 2. De antemão, quais são os dois conteúdos que vão cair? Regência e concordância. E aí, são conteúdos muito extensos de regras, de especificações, né? E aí seria impossível simplesmente falar estude tudo. Então, cada regra que vai cair, cada verbo que nós vamos cobrar, a gente vai colocar nessa videoaula, justamente para você não ter, né, essa dificuldade de estudar muita coisa e acabar, às vezes, o que realmente vai cair você não estudou. Então, é focar aqui no que precisa ser estudado. Em especial, nós não vamos ficar trabalhando pormenores dessas questões de variação, tá? A gente vai trabalhar alguns pequenos casos, também estarão aqui. Então, a gente vai focar somente em uma gramática, que é a gramática do Segala, e apenas algo que é um pouco mais prescritivo, tá? A gente não vai chegar muito nas exceções, porque isso aí pode dar mais polêmica, e aí a nossa prova ficaria muito extensa. Então, a gente vai procurar mesmo na parte mais na norma padrão, pensando no padrão e pensando em algo um pouco mais prescritivo, tá? Um pouco mais, não quer dizer que não se totalmente, tá bom? Então, a primeira questão é essa. Então, vamos lá. Os conteúdos, então, concordância, regência, em especial regência verbal, pensando também no fenômeno da crase. E mais, para além disso, nós vamos ter uma questão discursiva específica sobre um texto, uma análise de uma letra de uma música, e ali você vai ter que trabalhar o conteúdo de concordância verbal, pensando no ensino, tá? Então, também vai ter uma questão um pouco mais abrangente, né, de gramática contextualizada, ok? Sempre eu vou dar uma pausa para ver aqui se está gravando direitinho. Está sendo gravada, ok. Então, vamos lá, continuar. Então, a primeira questão que você precisa saber sobre concordância verbal, o que vai cair? Tem que estudar os verbos impessoais, em especial o verbo haver e o verbo fazer, indicando tempo. E o verbo chover também, entre outros verbos, quando exprime fenômeno meteorológico. Cuidado com, principalmente, o verbo chover. Nós vamos pegar a partir de Segala, já estou colocando até a página 462 na sala de vocês, no AVA, lá no final, na biblioteca virtual, tem a gramática do Segala. Então, tem dúvida? Vai lá na página e olha direitinho. O verbo chover, para ele ser impessoal, ele tem que indicar o fenômeno em si, simplesmente chover, ele tem que ser avalente. O que é avalente? Não tem nem sujeito, nem verbo ali, nem objeto, né? Nem objeto expresso. É chover, não é chover algo. Cuidado, por quê? Há pessoas que comentam assim, mas existe um fenômeno de chuva de pétalas de flores, é um fenômeno natural, mas está chovendo algo, pétalas de flores, tem um objeto ali, tem algo ali. Então, o verbo chover deixou de ser avalente. Então, ele vai para o plural, ele vai concordar com pétalas de flores, ok? Esses exemplos aqui foi o próprio Segala colocou. Choviam, no plural, pétalas de flores. Chovem, no plural, meteoritos. Mas meteorito está caindo do céu, está na natureza. Não está nesse sentido. Porque aqui você tem algo que chove, o que está sendo, o que está caindo, especificamente não é a água, como fenômeno meteorológico. Então, também vai para o plural. Muito cuidado com isso, tá? Então, só no sentido de chover e depois ter uma circunstância, né? Um advérbio de tempo, alguma coisa assim, igual chover durante dias. Simplesmente choveu. Aí é verbo impessoal, não vai para o plural, fica no singular, ok? Então, primeira coisa é isso. Outra questão, o verbo é fazer, né? Faz verões. Verões está no plural. O verbo fazer fica no singular, por quê? Porque está indicando uma questão de tempo, né? Então, ele está com o verbo pessoal. E sempre verbo impessoal fica no singular, não vai para o plural, ok? Vamos lá. Outra questão. Se a gente já acabou de ver que o verbo haver, né, e o verbo fazer, indicando tempo, são impessoais, então, portanto, ficam no singular. Logo, se eles estiverem fazendo uma locução verbal, também vai ficar no singular. Então, vai haver, deve haver, tudo no singular. Grandes festas, grandes festas está no plural, mas a locução verbal vai haver ou deve haver, vai ficar no singular. Deverá haver, mesma coisa, só está no futuro, né? Mas está no singular. Então, mesmo que sejam 5 anos, fica no singular, por quê? Porque um dos verbos da locução verbal, que é o verbo haver, né, e o verbo, dependendo, né, o verbo dever também vai ficar no singular. Só conferir aqui. Ok. Ok. Então, vamos lá.
Continuando. Outra questão. O verbo fazer indicando tempo decorrido, né? Também verbo impessoal. Faz muitos anos que não vejo. Então, apesar de serem muitos anos, o verbo fazer fica no singular, indicando tempo decorrido. Cuidado, se eu pegar a mesma frase e tirar o verbo fazer ou o verbo haver e colocar o verbo existir vai para o plural. Existem muitos anos que não havia. Existem no plural. Por quê? Porque o verbo existir, ele é pessoal. Se ele é pessoal, ele tem sujeito, vai concordar, né, com o seu sujeito, ok? Então, muito cuidado, que às vezes na prova pode pedir para pegar a mesma plural se o verbo existir, normalmente, ok? Então, vamos lá. Outra questão que você precisa estudar sobre concordância verbal. Com as construções, fui eu que ou fui eu quem. Você tem que observar se o verbo está na terceira pessoa do singular ou se o verbo concorda com a palavra, o substantivo ou o pronome que vem antes do que ou do quem. Então, é isso que tem que observar. Tá? Quem está concordando com quem? Esse é o foco para você perceber isso na prova. Né? Então, por exemplo, se eu digo, sou eu quem responde, opa, você tem um eu aqui, né? Eu, mas eu respondo. Então esse responde não está concordando com eu, está concordando com a expressão quem, porque a palavra quem em si, ela já nos traz de modo implícito a ideia de terceira pessoa. É a pessoa que responde, eu sou aquela pessoa que responde, a terceira pessoa. Né? Então, quem responde, o responde concorda com a ideia de quem enquanto terceira pessoa. A mesma coisa que elas, quem fazia, no singular, porque não está concordando com elas, com o termo antecedente ao quem. Está concordando com quem, com a ideia da pessoa, a pessoa que fazia, terceira pessoa. Então, a primeira questão é essa. Quando eu tenho quem, eu posso ter essa concordância, ou seja, não concordo com o pronome que vem anteriormente, ou o substantivo que vem anteriormente ao quem, que é o eu e elas, não concordo simplesmente em terceira pessoa, por causa do quem dá essa ideia, a pessoa que faz, a pessoa que responde, ok? Mas eu também posso usar construções como eu, que, e aí o verbo vai concordar com o termo antecedente, né? Então, ó, sou eu que pago, eu pago, ó. Então, o pago aqui não está concordando com o que, né? Está concordando com eu. Tu vens, né? Está concordando com tu. Nós cozinhamos, está concordando com nós, ou seja, sempre o verbo está concordando com o pronome antecedente ao que. Os bombeiros que a salvaram, aqui não está concordando com o pronome, está concordando com o substantivo antecedente ao que. Então, tudo isso aí você tem que observar quem concorda com quem, se é em terceira pessoa, se está concordando com a ideia de terceira pessoa do quem, ou se concorda com mais o antecedente, ao que, né? Ou, dependendo também, há casos em que você tem o que e ele não concorda com o antecedente, ele concorda com a ideia de terceira pessoa. Sou eu quem paga, né? Há também casos nesse estilo também, e o Segala também apresenta. Presta atenção no que o Segala fala. Olha aqui. É lícito considerar o verbo ser e a palavra que como elementos expressivos ou enfatizantes, ou seja, ele só está ali para enfatizar, então ele não é a base do enunciado, não faz parte, não é necessário o enunciado. Por isso que esse sou o que, é como se pudesse tirar. Por isso fica eu pago, por isso que o pago tem que concordar com eu, porque a construção base lá é o que está em vermelho. Ó. Eu pago, tu vens, nós cozinhamos, os bombeiros a salvaram. A base é essa. Agora, se foram que, somos que, és que, sou que, isso virou o quê? Elemento expressivo, enfatizante. Então, ele fala, sou eu que pago. O que é importante mesmo é pensar no eu pago. Então, seja qual for a interpretação, o importante é saber que, neste caso, tanto o verbo ser como o outro que vai concordar, né? O verbo pagar, o verbo vir, vir, né? É tu que vens, cozinhar, o verbo salvar, né? Deve concordar com o pronome ou substantivo que precede a palavra aqui, ó. Qual é o pronome ou substantivo que precede a palavra aqui? Nessa frase, os bombeiros, na outra, nós, a outra, tu e a outra eu. Ok? Vamos ver aqui se continua gravando. Vamos lá. Isso aí. Beleza. Então, continuando aqui. Próximo. Outra regra que você tem que estudar é a regra com os verbos bater, dar e soar. Cuidado que tem uma regra parecida com o verbo ser em relação ao verbo
a questão da de horas, essas coisas assim. Aqui não é isso. Aqui é em relação especificamente com o verbo bater, dar e suar. Então, qual a regra que o Segala apresenta para a gente? Referindo-se às horas, os três verbos acima concordam regularmente com o sujeito, que pode ser hora ou horas, né? Se mesmo que às vezes a palavra vai estar implícita, ou badaladas ou relógio. Então, aqui em relação aos verbos bater, dar e soar. Então, eu tenho, ó, deu 3 horas o relógio da botica. Poxa, mas são 3 horas. Por que está no. Horas está no plural, mas por que foram deu no singular? Porque está concordando com o relógio. O relógio deu. Não foi as horas, né? O relógio deu. Então, concorda com o relógio. Aqui, bateram 4 horas da manhã em 3 torres a um tempo. Bateram 4 horas da manhã em 3 torres a um tempo. Aí você tem aqui, bateram, né? 4 da manhã. Aqui eu acho que eu até falei horas, né? Mas aí quer dizer, não está escrita a palavra horas, né? Então, o que acontece? Eu tenho implícito, ó, lembra que ele falou claro ou oculto? Eu tenho oculta a palavra horas, 4 horas da manhã. Então, por isso tem que ser bateram no plural, vou concordar com horas, mesmo que a palavra horas esteja oculta, ok? Depois, tinham batido 4 horas no cartório do tabelião. De novo, tinham, né? Aqui é o verbo que pede, aí o verbo no plural. Porque eu tenho a palavra horas aí, né? Então, vai concordar com a palavra horas. Deu 1h30, deu 1h30. É implícito a palavra hora, né? E assim por diante. E principalmente, vai cair uma questão específica sobre a questão de distância. Olha a regra do Segala, na indicação de horas, data e distância, o verbo ser é impessoal, ele não tem sujeito. Ele vai concordar, então, não é com o sujeito, mas com a expressão designativa, ou de hora, ou de data, ou de distância. Volta lá e presta atenção, ele vai concordar com a expressão designativa. Se trata de distância, a expressão designativa de distância, por exemplo, é quilômetro. Então, se eu tiver com a palavra quilômetros, então vai ter que concordar com essa palavra. Então, por exemplo, se eu falo, são 3 quilômetros. Por que são? Por que é plural? Porque eu estou concordando com a palavra designativa de quilômetro, de distância, né? Que é quilômetro. Né? Eram 2 horas, palavra designativa de hora, né? Então, é isso que tem que observar, principalmente em relação à distância também, vai cair uma questão dessa. Depois, próximo conteúdo dentro de concordância verbal que você tem que observar. A maior parte das expressões, né? Ou a maioria de, cuidado com isso. O que o Segala diz? Olha o que está em azul. Pode ir para o singular ou para o plural. Não tem essa, então, se vai ficar só de um jeito e isso uma está certa errada. Pode ir para um lado ou para o outro. Olha o que ele diz na página 456. As duas concordâncias, ou que a gente vai chamar de concordância estritamente gramatical, quando eu vou olhar apenas para a expressão, a forma, a maior parte de, que é uma forma no singular, por isso que é extremamente gramatical, ou e concordância ideológica, que é a ideia de plural, porque por mais que a expressão a maior parte de esteja no singular, a gente vai ter uma ideia de plural, tem que pelo menos 2 pessoas quando eu penso em a maior parte de. Então, tanto faz concordar na parte gramatical, forma, tanto faz concordar com a ideia. Porém, né, o Pascoal também, ele trabalha muito isso, não quer dizer que seja a mesma coisa. Eu vou dar ênfases diferentes, né? Então, muito cuidado com isso. Olha só os exemplos. A maior parte dos indígenas respeitavam. Então, se eu estou no plural aqui, eu estou focando o quê? A expressão a maior parte de, que é uma expressão no singular, ou com o especificador indígenas. Eu estou concordando com o especificador indígenas, porque isso aqui está no plural. Então, eu quero enfatizar, não é a maior parte de, eu quero enfatizar os indígenas. Então, o respeitar vai ficar no plural. Então, é uma concordância o quê? Ideológica, com a ideia de a maior parte de, e com o especificador indígenas. A mesma coisa embaixo, a maior parte das pessoas pedem. Se pedem, está no plural, se referindo a pessoas. Né? Grande parte dos advérbios nasceram. Advérbios está no plural, nasceram, está concordando com o especificador advérbio, está no plural. Agora, olha essa. A maioria das palavras continua visível. Continua, está no singular. Então, não está concordando com o especificador palavras, está concordando com a forma gramatical da expressão a maioria de, que é uma expressão cuja forma gramatical é singular. Beleza? E, ó, boa parte deles dormia. Aqui eu não estou concordando com a expressão de eles, né? Deles aqui. Eu estou concordando com a ideia de boa parte, que é
gramatical, a ideia não, desculpa, com a forma gramatical, boa parte que está no singular. Então, tanto faz acontecer um ou outro. O que você tem que entender é quem está concordando com quem, qual é a ênfase que está sendo dada, e dependendo da mudança de concordância, as ênfases vão ser mudadas. E observar que existem essas duas concordâncias. Aí, também de gramatical, a forma da palavra em si. Você olha para a palavra e vê se ela está no plural ou no singular, ou a ideia que ela traz para a gente, ok? Próximo, concordância do verbo passivo. Só um minutinho, para a gente ver se continua aqui gravando. Isso, concordância com o verbo passivo. Isso aqui é muito importante. Você precisa lembrar, primeiro, de uma questão que vai fazer uma grande diferença e que vai fazer você diferenciar a partícula ser. Cuidado com essa palavrinha ser. Ela pode ser um pronome apassivador ou ela pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Uma grande diferença, não quer dizer que seja a única, mas só para a gente pincelar aqui, a grande diferença vai ser entre os verbos, né, transitivos diretos e indiretos. Cuidado com isso. Se eu tenho o verbo transitivo direto, ou seja, não vai ter preposição entre o verbo e o complemento, e tiver a partícula ser, a gente sabe que esse ser vai ser apenas um pronome apassivador. Por quê? Porque eu posso transformar depois para a voz passiva. Vamos ver um exemplo? Vende-se a casa ou compram-se apartamentos. Quando eu digo a casa, fica vende-se no singular. Quando eu falo apartamentos, ficam compram-se no plural. Por que que isso acontece? Porque tanto vender quanto comprar são verbos transitivos diretos, não pedem preposição. E eu consigo transformar. Vende-se casas, casa, né? Vende-se casa. Porque eu posso falar casa é vendida, ou vendem-se casas. Porque eu posso falar casas são vendidas. Se eu digo que casas são vendidas, está vendo que esse das vendidas virou no plural e feminino? Ah, então o verbo vender, ele vai concordar com casas, quando eu falo casas são vendidas, ó, vendidas. Então, quando for vende-se casas, tem que colocar vendem-se casas. O verbo vender precisa concordar com casas, beleza? E esse se de vende-se vai se chamar pronome passivador, ok? Mas e se eu tiver um verbo transitivo agora indireto, que pede preposição, mas a partícula ser, aí vai ser outra coisa, e agora não vai para o plural, vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Olha lá, precisa-se de funcionário. Olha o de aqui. Quando eu tenho preciso de funcionário, ou pode ser funcionários, quando eu tenho o verbo transitivo indireto com preposição, não dá para ir para a voz passiva. Então, isso aqui, esse ser de precisa ser, não vai ser mais pronome apassivador. Ele vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Existe alguém que precisa de funcionário? Existe um sujeito. Mas você sabe quem é? Não. Então, esse sujeito é indeterminado. Nós aprendemos que a ideia do sujeito indeterminado fica na terceira pessoa do singular. Então, toda vez que eu tiver com dúvida, eu vou tentar transformar para voz passiva. Você vai ver que não vai dar certo. Olha, precisa-se de funcionários, né? Funcionários são precisados? Não encaixa. Então, não é o caso do vende-se casa. Ok? Então, esse C é o índice de determinação do sujeito, então sempre vai ficar no singular. Então, precisa-se de funcionário, precisa-se de funcionários, tudo o precisa-se fica no singular. Respondeu-se ao professor. Prestem muito bem atenção. Quem responde a alguém. Tá vendo esse A aqui, ó? É uma preposição. Então, responder é verbo transitivo indireto. Então, esse C aqui, ó, não é pronome apassivador, é índice de indeterminação ao sujeito. Por quê? Porque você sabe que alguém respondeu ao professor, mas você não sabe quem foi. Então, respondeu-se ao professor. Respondeu sempre vai ficar no singular. Ok? Por quê? Porque é sujeito indeterminado. Então, isso aqui é o que o próprio Segala traz, ó. O pronome se, né, pode funcionar como um índice de determinação do sujeito. Nesse caso, o verbo concorda obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então, nós temos, ó, os exemplos do próprio Segala. Fica-se mais à vontade, detesta-se, e sempre no singular e não no plural, aos indivíduos falsos, ó, aos, você está vendo que aqui pede uma preposição, então o verbo detestar, né, acabe-se de vez com, então, acabar de vez com algo, né, todos pedem preposição, então, esse se é índice de determinação do sujeito, e se for isso, verbo sempre na terceira pessoa do singular, ok?
Outras questões de concordância verbal que também vão cair na prova. Quando eu tenho núcleo de sujeito, né, sujeito composto, aí eu estou pensando, e eles são sinônimos, então tanto faz concordar com um ou outro, nesse caso, ou como se os dois fossem um conglomerado só. O verbo fica no singular, pode ficar no singular. Então, a maldade e a crueldade fazia e não faziam parte da sua vida. Pode ser assim? Pode. Por quê? Porque eu estou trabalhando com dois núcleos de sujeitos sinônimos, né? Próximo, núcleo de sujeito que forma uma sequência gradativa. O estudo, o esforço, a investigação determinará no singular o bom pesquisador. O que eu estou querendo mostrar? Determinará vai ficar no singular, mesmo que se trata de três coisas: estudo, esforço e investigação. Então, porque eu estou trabalhando com uma ideia sequencial, também permite ficar o verbo no singular. Próximo, sujeito de núcleo que refere ao mesmo ser. Isso aqui é um exemplo que o Segala traz do Carlos Drummond de Andrade, né? Ó, o brasileiro comum, o homem do povo, o João Ninguém. Poxa, todas as três descrições definidas, né, estão falando de uma mesma pessoa, que é o brasileiro, né? Agora é cédula, né, de 500 cruzados. É singular. Por quê? Porque são três descrições de um mesmo ser. E depois eu também posso trabalhar com a concordância com o núcleo do sujeito mais próximo, que é a concordância atrativa. Obrigou-me a estudar mais a quantidade e a densidade do conteúdo de regência verbal. Ó, a quantidade e a densidade são os dois núcleos do sujeito. Eu deveria dizer que elas me obrigaram a estudar mais, mas eu coloquei que obrigou-me, porque eu vou concordar com o mais próximo, que é a quantidade. Olha, a quantidade de conteúdo, né, obrigou-me a estudar mais. Então, também é permitido. Ok? Outra questão que vai cair na prova, isso tem a ver com uma questão discursiva. Vocês vão ter bastante espaço ali para desenvolver mesmo a escrita de vocês. Fique atento a isso, que é a concordância verbal em relação à expressão agente, né? A gente trabalha com eu, tu, ele, ela, né? Ó, eu, tu, ele, ela, eu falo, tu falas, ele fala. Né? Mas eu posso usar, muitas das vezes a gente usa a expressão agente usando na terceira pessoa. Então, a gente fala, né? A gente também trabalha, acaba usando isso também. Então, pesquisa um pouquinho sobre variação linguística, que você já estudou lá em sociolinguística, tá? Em especial, a gente vai trabalhar com essa obra aqui, Nada na Língua por Acaso. Eu vou mostrar para vocês uma páginazinha que fala sobre isso, que vai ser importante para fundamentar a sua resposta na prova. Tá? E é essa página aqui, ó, página 136, 33, né? Dessa obra aqui, do Marcos Manho, que vai trabalhar com a pedagogia da variação linguística. O que você precisa saber? Preste muita atenção. Deixa eu só conferir, para ver se está gravando. Está sendo gravada. Ok. Vamos lá, então. Continuando. Olha só o quadro que o Marcos Manho apresenta para a gente. Primeiro, a gente está pensando no fenômeno da variação linguística, então eu preciso pensar em grupos de pessoas que fazem usos diferentes desse inventário linguístico que nós temos. Então, eu tenho um grupo de pessoas que vão falar de uma variedade mais estigmatizada, mais fruto de preconceito linguístico. Eu vou ter aquelas variedades mais prestigiadas, né, aquelas pessoas que normalmente estudaram mais, ou estão de classe social, né, mais elevada, e eu tenho em si a norma padrão, que ninguém fala a norma padrão, ela é um padrão, ela é um ideal, a gente pode chegar mais próximo ou se afastar dela, mas ela é um padrão, ela é o ideal. Então, vamos lá, o que realmente as normas mais estigmatizadas fazem? Com a concordância verbal. Eu falo, primeira pessoa, está bem marcada aí, você, ele, a gente, e o nós, está tudo junto, o eles, todo mundo fala no singular, né? É muito usado isso. Então, eu posso falar, a gente fala, nós fala, né? Isso nas mais estigmatizadas. Nas mais prestigiadas, eu tenho, de novo, eu falo, do mesmo jeito da estigmatizada. Aí eu tenho o ele, não tem mais o tu, né? O você, o agente, de novo, fala. Aí agora entra o nós falamos, que não tinha lá na estigmatizada, e o vocês e eles falam. Então, aqui na prestigiada, eu tenho falamos e tenho falam, fazendo essa diferença. Mas a gente não tem aqui o tu, né? Ó, na mais prestigiada, a gente não tem um tu aqui, né? Agora, a padrão pede o tu falas, o vós falais, ó, a padrão pede isso, mas na mais prestigiada não usa.
ela é próxima a padrão, não é a padrão. Então, observe muito bem esse quadro, porque a gente vai trazer uma construção feita para um efeito de sentido específico. Quando, às vezes, a gente mistura o agente, que deveria ser, mesmo na mais estigmatizada, em terceira pessoa do singular, e a gente usa o agente com a primeira pessoa do plural, que é a gente fazemos. Nossa, que construção estranha, professora. Realmente, nem nas mais estigmatizadas, às vezes, não usa, porque a gente coloca a gente fala, né? Ou nós fala, mas não a gente fazemos. Mas e quando há essa construção? Né? Como que isso se dá? E a gente tem que pensar nisso, por quê? Porque vocês vão ver isso dentro de uma letra de música. Então, o compositor, ele fez essa construção porque ele quer apresentar um efeito de sentido específico para essa música, e isso tem a ver com o conteúdo da música. Então, você precisa pensar em todas essas questões para você montar a sua questão discursiva, tá? E observar isso aqui, ó. Né, as variedades estigmatizadas, as mais prestigiadas, sempre é mais e mais, porque trata-se de um contínuo, né? E observar como que essas construções, muitas das vezes, são elaboradas para criar um efeito de sentido específico para determinado gênero do discurso, ok? Isso é importante, isso dá para a prova. Próximo. Agora vamos ver alguns casos específicos de concordância nominal. Então, para a prova especificamente, você vai focar agora só nesses casos, porque são específicos que vão cair na prova. A palavra meio, como um advérbio, então, o básico você sabe com concordância nominal. As palavras, quando estão fazendo o papel de um advérbio, elas são invariáveis. O advérbio é invariável. Então, ele vai ficar sempre se for no masculino, vai ficar sempre no masculino e não vai para o plural. Então, se eu vou trabalhar com a palavra meio no sentido de advérbio, ou seja, ele vai dar uma ideia, a palavra vai expressar uma ideia de intensidade, né? Quer dizer, um pouco. Então, é invariável, por mais que você esteja se referindo a algo feminino, né? Próximo ali ao contexto linguístico. Então, por exemplo, se eu falar a porta estava meio aberta. Ah, mas olha, é a porta, é uma palavra feminina, ela está aberta. Tá? No feminino, por que meio vai ficar no masculino? Por que tem que ficar meio aberta e não meia aberta? Porque esse meio não é um adjetivo que concorda com porta. Quem tem que concordar com porta é o adjetivo. O adjetivo aberta está concordando. Mas meio aqui não é adjetivo. Meio aqui é advérbio, porque ele indica um pouco, dá a ideia de intensidade, é o advérbio de intensidade. Então, é invariável. Não vai para o feminino, nem para o plural. Ok? Ó, as meninas ficaram meio nervosas, por mais que sejam feminino plural, as meninas, meio fica invariável. Os sapatos eram meio velhos, mas está no plural, vai ficar invariável também, não vai para o plural. Nem vai para o feminino, nem para o plural, ok? Outros casos de concordância. O básico, né, que a gente tem que saber que o adjetivo, enquanto adjunto nominal, né, vai concordar com o seu substantivo. A gente tem grupos de palavras, ó, o auto IP, auto adjetivo concordando com a palavra IP, que é masculina. Flores amarelas, né? Amarelas concordando com a palavra flores, que é feminino. Beleza. Tá, até agora nada demais. O que a gente tem que observar? Essa ideia de ter dois elementos para concordar e o adjetivo concordar com o mais próximo. Prestem muita atenção sobre isso, ok? Há casos em que vai concordar, vai pegar um geralzão, vai fazer um aglomerado só e coloca no plural e no masculino, como é o primeiro, ó. Tinha as espadas e o colo feitos. O colo está no singular, as espadas estão no plural, só que eu tenho feminino e masculino. Prevalece o quê? Masculino, plural, ok? Ou eu concordo com o mais próximo. A marinha e o exército brasileiro. Marinha, substantivo feminino. Exército, substantivo masculino. Eu concordei brasileiro com substantivo masculino, que foi a palavra mais próxima, que é a palavra exército, e não a palavra marinha, ok? Ou aqui, ó, escolhestes mal lugar e hora. Lugar é masculino, o lugar. Hora é feminino, a hora. Mas eu coloquei mal e não má. Mal por quê? Porque eu estou concordando com a palavra mais próxima. Ou eu concordo com a palavra mais próxima, ou eu concordo com as duas juntas. Jamais eu posso pegar a palavra aqui e concordar com a outra que está mais distante, ok? Então, cuidado com isso. A palavra bastante, eu tenho que observar muito bem. Quando eu tenho a palavra enquanto adjetivo, ela vai concordar com o meu substantivo. Então, se o substantivo está no plural, vai ficar com o plural. Quando essa palavra está no sentido de um advérbio, ou seja, ela vai modificar o adjetivo, ela não vai ser adjetivo, ela vai modificar o adjetivo.
Então, quem modifica o adjetivo é o advérbio. E a gente acabou de ver que advérbio é uma palavra invariável. Não vai para o plural. Então, tem dicas para você saber se é adjetivo, se é advérbio. Se der para você encaixar essa ideia de suficiente, essa lógica suficiente, vai ser adjetivo. Se não der, né, se for uma ideia mais de intensidade, vai estar intensificando um adjetivo, você vai ver que vai ser advérbio, então não vai para o plural. Então, vamos ver um exemplo? Olha, não havia provas suficiente, ó, bastante. Se deu essa ideia de suficiente, vai ser adjetivo, e adjetivo vai para o plural. Se eu tenho provas no plural, bastantes vai para o plural. Ou se eu troco por muitos, né? Não havia muitas provas, muitas, ó, plural e feminino ainda. Ah, então concorda com prova. Então, quem concorda com substantivo é adjetivo. Se é adjetivo, vai para o plural. Ó, as 2 malas não eram bastantes para as roupas, né? Não eram muitas, não era o suficiente, então fica como adjetivo, ok? E advérbio agora? Advérbio é quando se você vê uma ideia de intensidade tentando modificar um adjetivo. Então, você vai procurar o adjetivo agora. Ou seja, o bastante não vai ser mais o adjetivo, ele vai modificar o adjetivo. Ó, as cordas eram bastante fortes. Forte é um adjetivo. Ah, então bastante é uma palavra que está modificando agora um adjetivo e não mais um substantivo. Quem modifica substantivo é adjetivo, né? A gente viu a parte de cima. Agora, quem modifica o próprio adjetivo é um advérbio. Então, ó, as cordas eram muito fortes, muito. Tá vendo que o muito está no singular? Por quê? Porque o bastante vai ter que ficar no singular também. Por quê? Porque está como advérbio. Ele vai ficar sempre invariável. Ó, os emissários voltaram muito otimistas. Ah, o muito também não variou, ficou no singular. Então, se fica sempre no singular, é advérbio. E otimista é um adjetivo, né? Então, o bastante está intensificando o adjetivo otimista. Aqui em cima, o bastante está intensificando o adjetivo forte. Embaixo, o bastante está intensificando o adjetivo escuro. Então, você tem que observar isso. Está intensificando um adjetivo, ele vai ser advérbio, não vai para o plural. Ok? E a mais simples é a palavra menos, né? Não existe menos. Menos é advérbio, é a palavra invariável. Ok? Regência verbal agora e acento indicativo de crase. O que você precisa saber? Primeiro, relembrar que não a crase não é um acento, não é o nome de um acento, a crase é um fenômeno, que vem do grego, significa fusão, no nosso caso aqui, tá? Porque não quer dizer, só conferir aqui, para ver se está gravando, isso. Não quer dizer que quando a gente fala de fusão, só existe fusão de um A mais um A. Não, é fusão de qualquer coisa. Duas coisas que é fundida é crase. Mas no nosso caso aqui, a gente vai ver 2 As. Um A, preposição, e o outro A, artigo. E aí, eu preciso saber se vão ter que ter 2 As para ter o acento indicativo de crase. Lembre-se que o acento, ele é como se fosse o triângulo no meio da estrada quando acontece um acidente. Né? Ó, acontece um acidente, a pessoa vai lá e coloca o triângulo. Esse acento indicativo de crase, ele é esse triângulo. Por quê? Porque ele está indicando que ali aconteceu um acidente gramatical. Qual foi o acidente? Fusão de 2 As. Então, precisa ter os 2 As para acontecer o acidente. Um A só não acontece o acidente. Então, aí você tem que ver qual é o verbo que está pedindo a preposição e qual vai ser o nome depois que vai pedir o artigo. Se ele vai pedir artigo. Muitas das vezes, vai ter só o verbo pedindo a preposição. E a palavra que vai vir depois, que seria o substantivo, não vai pedir artigo. E aí não vai poder colocar acento indicativo de crase, porque vai ser só um A. Ou esse 1A vai ser só um artigo, porque o verbo não pediu preposição. Não vai colocar acento indicativo de crase. Por quê? Porque só um A não põe acento indicativo de crase. Para ter a colisão ali, a fusão, tem que ter 2 As, ok? Então, vamos ver um exemplo muito parecido que vai cair na prova. Ó. O professor dirigiu-se à sua sala de aula. Quem se dirige a algo. O verbo dirigir pediu preposição. Já tem um A, mas falta mais um. A gente sabe que a gente pode falar a sala de aula, a sua sala de aula, ou só sua sala de aula. Por exemplo, eu posso falar a bolsa, ou eu posso falar a sua bolsa, ou eu posso falar só sua bolsa. Então, quando eu tenho um pronome possessivo, tanto faz colocar o artigo ou não. Ou seja, é facultativo, eu posso usar. Então, se eu posso usar, vou colocar mais um A. Então, vai ser o a, preposição do verbo dirigir, mais o a, artigo de a sua bolsa.
Opa, deu 2. 2 deu fusão. Aí sim, acento indicativo de classe. E pôs-se a explicar o conteúdo. Quem se põe a fazer algo. Tem a primeira preposição? Tem. Mas explicar é verbo no infinitivo. Você não usa verbo no infinitivo, não pede artigo. Então, só existe um aí que é preposição. Vou colocar acento indicativo de classe? Não. Para acontecer o acidente, tem que ter 2 as. Depois, começou a explicar o conteúdo a todos os alunos. Está na cara, todos os alunos, um monte de palavra masculina. Como é que pode? Não pode ter artigo feminino antes de palavra masculina. E plural piorou a situação. Então, esse único a é uma preposição. Quem se põe a explicar o conteúdo a alguém. Você explica algo para alguém ou a alguém. Então, pediu só uma preposição. Você pode trocar esse a até pela preposição para. Ó, explicou o conteúdo para todos os alunos. Tanto faz uma pela outra, ou seja, ali só mora uma preposição. Então, não tem como dar acidente, porque não tem 2 as. Depois, quem submete alguém a alguma coisa. A gente tem, né, a regência do verbo submeter. Submeteu a empregada, ó, submeteu alguém, não pediu preposição. Então, esse a é um simples artigo, é a empregada. Artigo feminino singular, empregada feminino singular. Só que você submete uma pessoa a algo. Aí, submeteu a algo. Primeiro, pediu uma preposição? Pediu. Porque você, quem submete alguém a alguma coisa. Pediu. Só que tarefas pesadas, ela está no plural, né? Essa expressão, tarefas, né? Tarefas pesadas. Então, a palavra tarefas, que é o substantivo, está no plural. Se ela está no plural, se eu fosse inserir um artigo ali, o artigo também tem que estar no plural, porque artigo, ele é o determinante do substantivo. Então, se o substantivo tarefas está no feminino e no plural, o artigo deveria também estar no plural. Então, se aqui eu coloquei só um a, quer dizer que eu não usei artigo aqui. Quer dizer que esse a é só uma preposição. Então, se só tem um a, não deveria ter acento indicativo de classe. Tanto é que tem um asterisco aqui, está errado. Deveria ser a tarefas pesadas sem o acento, porque esse a seria apenas a preposição que é regida pelo verbo submeter. Quem submete a alguém a alguma coisa. Ok? Mas, professor, se eu quisesse colocar o artigo aqui, aí eu teria que colocar o S aqui, ó, as tarefas pesadas. Aí quer dizer que entraria um artigo aqui. Se eu colocasse um S, quer dizer que, olha, que aqui tem o a preposição, mais um artigo que está no plural, porque tarefas está no plural. Aí estaria certo. Ou eu coloco o S, e aí eu ponho acento indicativo de crase, ou eu tiro o S e tiro o acento indicativo de crase. Ok? Então, muito cuidado com isso. Se eu tenho a preposição a, mais o artigo a, e aí aceita plural, beleza. Se eu não vou aceitar plural, tem que tirar o acento indicativo de crase, porque ali vai prevalecer apenas a preposição. Ok? Outra questão que é importante para a gente não ficar confundindo os as, né? Eu tenho a preposição, a artigo e a com H no sentido de essa ideia de existência de algo que já se passou. É o a indicando passado. E o a que indica também a ideia de futuro. E o a que faz parte de uma construção de uma expressão que já vem pronta. Então, cuidado com isso. Vai cair também dessas formas na prova. Ó, eu preciso falar acerca de 3.000 alunos. Eu tenho acerca de, né? Assim, né? Uma construção que indica aproximadamente 3.000 alunos. É uma construção pronta, acerca de, né? Aproximadamente tantos alunos. Ah, ele falou acerca de concordância verbal aí junto, né? É sobre concordância verbal. Então, às vezes, acerca de eu tenho ela separada, a palavra a e cerca, e tenho acerca de tudo junto, né? São sentidos diferentes. Mas essa palavra, ela acaba fazendo parte dessa construção, e não é com acento indicativo de crase, é simplesmente o a. Então, cuidado com essa construção. Próximo, daqui a alguns anos, quando eu vou usar o a indicando o tempo futuro, esse a não é com H, é sem H. E quando eu digo há dias que não o vejo no sentido de tempo passado, o a é com H e acento. Ok? Então, cuidado, são construções, não necessariamente envolvem acento indicativo de crase, mas você precisa saber a diferença. Ok? Outra construção aí, que tem a ver com o acento indicativo de crase. Os alunos chegaram a tempo. Primeiro, tempo ou tempo, é uma palavra
no masculino. Então, já sabe que não pode ter acento indicativo de crase ali. Então, esse a de a tempo, ele vem do verbo chegar. Quem chega, chega a algo, né? Ou a algum lugar. A gente acaba fazendo a transferência dessa ideia de lugar para a ideia de tempo. Chegou a tempo, né? Então, não tem crase. Mas ele chegou a tempo à reunião, ou seja, para a reunião. Se eu digo que ele chegou a tempo para a reunião, esse para aqui é uma preposição, e esse a é de artigo, que está, né, combinando aí com o substantivo reunião. Então, se dá para a, aqui pediu uma preposição e um artigo. Então, aqui vai ser acento indicativo de crase, porque quer dizer que aqui dentro tem uma preposição a mais o artigo a, ok? E aí, chegamos na parte da regência verbal. Professora, existem muitos verbos, existe até dicionário de regência verbal. Vou ter que decorar tudo? Não, a gente já vai passar aqui os verbos que você precisa estudar, desenvolver muito bem para você fazer a prova. O que você tem que saber desses verbos? Não só a regência, né, o tipo de preposição que vai reger ou não, se vai ser verbo transitivo direto ou não, mas o sentido que vai acontecer com a mudança da regência. Então, muita atenção a esses verbos. Verbo assistir, aspirar, obedecer, prescindir, recorrer e enxergar. Ok? Vamos para o verbo aspirar. Eu tenho pelo menos aí duas regências. Quando ele for transitivo direto, na ideia de inalar, sorver, né? Que é o inspirar, né? O que acontece? É transitivo direto. Então, você aspira algo, né? Ó, Calixto aspirou o aroma das flores. Ele cheirou. Cheirar algo, aspirar algo. O pó aspira, né? Aspirou o pó, né? Aspirar algo e não a algo. Não tem preposição aí. Agora, se for transitivo indireto, vai ter a preposição a, vai estar no sentido de desejar, de pretender. Eles aspiram a altos cargos. Quem aspira aqui agora, não é no sentido de cheirar, é no sentido de desejar altos cargos, mas ele aspira a alguma coisa. Olha a preposição em todos, ó. Aspira a altos cargos, aspirava a uma posição, aspirava a notoriedade. Olha o acento indicativo de crase, porque aqui dentro tem uma preposição. Cheguei a aspirar a tal emprego, olha esse a aqui, preposição. Então, no sentido de desejar, vai pedir a preposição a. Já pede a preposição a. Agora você precisa saber o contexto linguístico para saber se vai pedir artigo também. Olha no primeiro. Há altos cargos. Eu tenho palavra no masculino aqui. Então, esse a não vai ter acento indicativo de crase. Por quê? Porque ele simplesmente é uma preposição. O artigo não está ali. Se não tem dois as, não tem fusão, não tem acidente. Se não tem acidente, não preciso colocar o triângulo na estrada, que é o acento indicativo de crase. Ok? E assim vai, né, na sequência dos outros exemplos. Ok? Ainda mais exemplos dos verbos aspirar, e tem ali uma observação também do Segala. Então, cuidado com o verbo aspirar. Apesar dele ser, no sentido de desejar, né? Ele ser transitivo indireto, pedir a preposição a, não se constrói, não se faz construção com esse verbo com o pronome lhe. Cuidado. A gente aprende que o pronome lhe ele vai ser usado quando for objeto indireto, ou seja, diante de um verbo transitivo indireto. Porém, para esse verbo não cabe o uso, né, do pronome lhe. Então, eu posso falar, não invejo essas honrarias, nem aspiro a elas. E não ficaria, não lhe aspiro. Não, não encaixa. Não aspiro a elas. Olha de novo a preposição aqui, ó, a elas. Ok? Depois, ó, embaixo também, se aspirasse a ele, e não lhe aspirasse. O lhe não encaixa, tá? Então, uma regrinha aí de Segala. O verbo assistir, eu acho que é o mais conhecido, né? Se é no sentido de você dar assistência, é verbo transitivo direto. Você assiste alguém, ou seja, você dá assistência a alguém. O médico assistiu o paciente, o doente, ó. Assistir o doente, isso aqui não é uma preposição, é um artigo, ó, da palavra doente. Né? Então, está nesse sentido de dar assistência, ok? Próximo, assistir agora no sentido de você presenciar algo, não só um espetáculo oficial, mas uma cena, qualquer cena que se passa, você está lá de forma passiva assistindo, presenciando. Aí sim, é transitivo indireto, com a preposição a, e assistir a algo. Né? Não assistiu ao espetáculo, a gente tem aqui preposição a mais o do artigo masculino, da palavra masculino, né?
a palavra masculina chamada espetáculo, entre outros. Assistiu à cena, olha o acento indicativo de crase mais o artigo a por causa da palavra cena. Assistia a tudo, esse a não vai ter crase, porque a palavra tudo não pede artigo, então é só preposição a. E assim por diante, ok? De novo, Segala também fala que é o verbo assistir, enquanto transitivo indireto, né? Não se usa aí a forma lhes, mas sempre a eles, ó. Todos têm assistido a elas, e não lhes, né? Não é de bom tom, né, usar o lhes também para o verbo assistir. Então, muito cuidado com isso. E aí ele usa outros exemplos, aí nesse caso aqui, é no sentido de caber, né? De uma incumbência, né? Ó, assiste ao réu o direito de se defender. Tá no sentido de quê? Ó, sentido de caber, de pertencer. Não cabe ao réu, não pertence ao réu. Também é transitivo direto, também pede preposição. Ó, não lhe assiste, não cabe a você, né? O direito, né? Não lhe assistia razão para reclamar ali, não lhe cabia, né? Então, nesse sentido de caber, de pertencer, o verbo assistir também é usado, e ele é transitivo indireto, ou seja, pede preposição. Ok? E aqui, não muito usado, mas há também o uso do verbo assistir no sentido de residir, de morar, né? Ó, o deputado aqui assistir mais algum tempo na capital, ou seja, morar, residir mais algum tempo na capital. E aí você tem com a preposição em, né? A preposição em está aqui no na, né? Ó, vamos ler a frase. Sou obrigado por esta desgraça posição de deputado a assistir, ou seja, a morar mais algum tempo na capital. Na é o quê? A preposição em mais o artigo a. Então, o verbo assistir no sentido de morar pede a preposição em, porque dá essa ideia de lugar, morar em algo, ok? O verbo chegar, muito importante, né? Quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar, né? Ó, o Segala vai corrigindo tudo. Ó. A noiva chegou à igreja, ao lugarejo a que chegamos. Vejam a que ponto chegou, ó, chegou a que ponto. Devemos chegar às portas, porque aqui tem a preposição a. Então, muita atenção para o verbo chegar. O verbo obedecer, né? E desobedecer também, que segue o mesmo regime, que pede preposição a, então quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa, ou desobedece a alguém ou a alguma coisa. Muita atenção nisso aí, ok? E o verbo responder também, né? Principalmente quem é para o professor, que vai preparar uma prova, um enunciado. O verbo responder rege a preposição a, que responde ao questionário, responde às perguntas, responde a alguém. O verbo responder pede a preposição a. Muita atenção com isso. Tá? Depois, se você olha mais calmamente para os exemplos, você vai ver que todos têm a preposição a. Responde ao jornalista, respondeu-lhe, porque o lhe aí está como objeto indireto, né? Respondeu à pergunta, respondeu à carta, né? E assim por diante. O verbo preferir, muito importante. Não se admite a construção mais e nem do que para o verbo preferir. Você prefere X a Y, né? Ou eu prefiro um inimigo declarado a um amigo falso. Não é do que um amigo falso, né? Ó, é o que eu faria se ela não preferisse a você. E não mais você. Não a palavra mais, assim, a. Rege a preposição a. Quem prefere algo a algo. Essa é a construção, né? Ó, a se apresentar mal vestida, prefere não ir. Ou seja, prefere não ir a se apresentar mal vestida, né? Tá invertido aqui. Normalmente, na linguagem coloquial, a gente coloca, prefere não ir do que, né? Se apresentar mal vestida. E não é essa a construção, tá? Ó, prefere rezar nas mais humildes igrejas a ir rezar na Acrópole. Ok? Então, cuidado com isso, ó. Prefiro trabalhar do que passar fome. Errado. Aqui, o Zegala coloca como errado mesmo, né? Não prefiro café, prefiro mais a limonada. Como errado. Ok, pessoal? Então, muita atenção nessa hora. Muita atenção. Ok? Então, continuando. Agora, pensando ainda na regência e no verbo, né? E no acento indicativo de crase. Deixa eu só conferir aqui. Está sendo gravada, ok. Então, vamos lá. Nós temos outra questão que é muito comum quando a gente pensa em crase, mas é importante a gente refletir, porque isso também vai cair na prova.
Eu tenho o verbo ir, e dependendo de qual lugar que eu estou indo, o nome do lugar, ele vai pedir assento indicativo de crase ou não. E aí a gente tem esse macetezinho, para quem não sabe, já aprender aí. Quem vai a algum lugar e volta de algum lugar, não pede crase. Então, quem voar, volta de crase para quê? Ou seja, não pede crase. Quem vai a algum lugar e volta daquele lugar, vai pedir crase, porque o da, o que é da? É a preposição de mais o artigo a. O que é de? De é só a preposição de, não pede artigo. E para ter assento indicativo de crase, precisa quê? Precisa ter artigo, além da preposição. Então, ó, vou à Bahia, volto da Bahia. Volto da. Se eu volto da, vai ter acento indicativo no a Bahia. Mas se eu vou a Paris, eu volto de Paris. Então, volto de crase para quê? Ou seja, não tem crase em vou a Paris, porque eu volto de Paris. Mas cuidado, se eu falar assim, eu vou a Paris dos meus sonhos. Agora, não se trata de Paris, o nome de um lugar. Se trata de um referente bem especificado. E aí eu preciso de um artigo para especificar isso. Porque não é Paris, é a Paris dos meus sonhos. Então, aí pedi um artigo. Aí, se eu vou a Paris dos meus sonhos, acento indicativo de crase. Mas é só Paris sem acento indicativo de crase. E aí, se você ainda tiver dúvida, tenta fazer pelo verbo nascer. Porque se der a ideia de na, você sabe que na é em mais a. Vai ser acento indicativo de crase. Se for em, não pediu o artigo. Então, não vai ter. Ó, nasceu na Bahia. Você não fala nasceu em Bahia. Por quê? Porque pede o artigo também. Mas você fala nasceu na Paris? Não. Você fala nasceu em Paris, porque Paris não pede artigo a. Beleza? E isso é importante, porque vocês vão fazer uma construção na prova que vai pedir isso, ok? E aí, fechamos a nossa videoaula de explicação, de recorte do que realmente você precisa estudar para fazer a prova em relação à concordância e regência, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.